Então vamos lá para mais uma questão de raciocínio lógico. Essa questão CESP 2019 foi da prova da Cefaz do Rio Grande do Sul. Muito interessante essa questão, então vamos lá. A questão ela é um pouco grande, eu resumi aqui só algumas informações essenciais. Tinha um texto inicial dessa questão que dizia assim: no exercício das suas atribuições profissionais, auditores sempre fazem afirmativas verdadeiras, ao passo que sonegadores sempre fazem afirmativas falsas. Então esse é o texto inicial. Então aqui tem duas informações importantes, que auditores sempre fazem afirmações verdadeiras e sonegadores sempre fazem afirmações falsas. Então isso aqui a gente vai usar na resolução da questão. Em seguida diz assim, ó: Saulo sonegador faz a seguinte afirmação durante uma audiência para tratar da sua eventual autuação. Então essa é a declaração que Saulo faz. Saulo, que é um sonegador. Então a gente já sabe que isso aqui é uma afirmação falsa. Beleza? Até aí, tudo... Qual foi a afirmação que Saulo fez? Então, ó: como sou pequeno comerciante, se vendo mais a cada manhã, pago meus impostos em dia. Então, o primeiro passo para saber quantas proposições tem aqui, a gente vai verificar os verbos. Quantos verbos eu tenho aqui nessa proposição, nessa afirmação? Então, sou, vendo e pago. Então, geralmente, cada verbo vai representar uma proposição. Por que eu digo geralmente? Porque tem algumas partículas, como o que e o para, que eles têm a função de anular o verbo. Né? Isso aqui depois eu falo sobre isso, né? Não era nem para eu ter comentado, mas só para... Ou seja, se vier acompanhado, o verbo vier acompanhado da partícula que ou do para, esse verbo não irá contar como um verbo para uma preposição. Proposição, eu disse preposição, proposição. Então vamos lá, como é que resolve isso aqui? Bem rapidinho. Então eu tenho três verbos, eu vou ter três proposições. Então eu vou chamar aqui de P, aqui de Q e aqui de R. Então, ó, sou pequeno comerciante. P, vendo mais a cada manhã Q e pago meus impostos em dia, R. Então eu já sei que isso aqui tudo é falso. Então simbolicamente eu posso representar... Sim! E quais são os conectivos que eu tenho aqui? Quando você vê a vírgula, você já desconfia do conectivo E. Mas nesse caso aqui, você tem que ver, ó. Tá vendo como? O como, com a vírgula, ele representa uma condicional, certo? Isso aqui, ó, quando o como vier no início da proposição, se vier no início e junto com ele vier acompanhado de uma vírgula, isso aqui é sinônimo do conectivo se ou então, ou condicional, né? O nome do conectivo. Então aqui eu já sei que eu tenho uma expressão assim, ó, P condicional alguma coisa. E vendo aqui mais adiante, nós temos o que? Se vendo mais a cada manhã, vírgula, aí você já pensa, E. Aqui é o conectivo E agora, não é? Não. Qual é a partícula que está aqui inicialmente? Ó? C. Então, ó, C, vírgula. É a mesma coisa que se vendo mais a cada manhã, então, essa vírgula está como se fosse um então. Pago meus impostos em dia. Então eu tenho outra condicional, ou seja, Q, R. Só que essa condicional é a condicional principal. E essa aqui é a condicional secundária, ou seja, é uma proposição composta que eu deverei responder primeiro ela, né? Que eu vou ter que resolver primeiro essa aqui. Como é que eu sei isso? Pela composição da estrutura, né? Uma sequência, né? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui para montar, certo? Então, ó, quando iniciar com que, com como, certo? E tiver uma vírgula e tiver o verbo, correto? Então eu já sei que isso aqui se trata de uma
condicional. É um sinônimo da condicional. E o se com a vírgula também é um sinônimo de uma condicional. Eu achei essa questão muito interessante. Eu até fiquei com medo inicialmente de respondê-la, porque eu vi assim, será que tem como? Porque eu nunca tinha visto uma questão nesse estilo aqui assim, né? Mas, então vamos lá. Então eu já sei que isso aqui, ó, é falso. Não é isso? Então vamos lá, agora vamos tabela verdade aqui, né? Então, para essa proposição composta ser falsa, só tem uma situação possível, se você olhar na tabela condicional, que é a famosa Vera Fischer, eu decorei assim, né? Vera Fischer feia, VFF. É só lembrar lá da tabela verdade, né? Que a condicional ela só vai ser falsa nessa situação, VF. Se for uma condicional VF, é falso. Pronto. Então aqui eu já sei que é verdadeiro, ou seja, que ele realmente é um pequeno comerciante. Isso aqui já é uma verdade. Não tem como refutar isso aqui não. Certo? Só que eu tenho que analisar aqui, ó. Para isso aqui ser falso também, para essa condicional ser falso, isso aqui necessariamente tem que ser VF, ó, Vera Fischer feia. Ou seja, para tudo isso aqui ser falso, para essa proposição composta ser falsa, tem que ser VF, porque a condicional só admite falsidade nessa situação. Beleza? Então pronto, então eu já sei o quê? Que a proposição P é verdadeira, ou seja, ele é um pequeno comerciante. A Q também é verdadeira, ele vende mais a cada manhã. A única que é falsa é pago meus impostos em dia, ou seja, não pago meus impostos em dia. Isso aqui, no caso, essa aqui é uma proposição falsa. Perdão, não tem nada a ver com não aqui. Esquece esse não que eu falei. Então, pago meus impostos em dia, isso aqui é uma proposição falsa. Certo? Esqueço não que eu falei. Até aí beleza, né? Aí agora vamos ver. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação unicamente verdadeira. Então a questão diz assim. Observando a situação hipotética, considerando as afirmações estabelecidas, ok? Ele quer saber qual a opção que apresenta uma afirmação verdadeira. Letra A. Saulo não é um pequeno comerciante. A gente já viu que ele é um pequeno comerciante, né? Aqui, ó. A proposição P é verdadeira, então ele é. E aqui o enunciado está dizendo que ele não é. Então a letra A descarta. Alternativa B diz: Saulo vende mais a cada manhã. Vendo mais a cada manhã. A gente viu que a proposição que ela é o quê? Verdadeira. Então a assertiva B é a alternativa certa. Vamos ver as outras, só para completar. Saulo não vende mais a cada manhã. Ou seja, a letra C está dizendo que ele não vende mais a cada manhã. E eu já sei que a proposição Q é verdadeira, ou seja, ele vende mais a cada manhã. Então eu já elimino a letra C. Saulo paga seus impostos em dia. Ó. Pago meus impostos em dia. Ele está dizendo que isso é verdadeiro. Mas aqui a gente verificou que a proposição R, ela é falsa. Então, elimina também. E por último, ele diz: se Saulo vende mais em um mês, paga seus impostos em dia. Aqui não tem falando nada que Saulo vende mais em um mês. Então eu já descartei essa de cara. Eu nem precisava ler as outras, eu só li por desencargo mesmo de consciência. Mas a letra B de cara é a alternativa certa. Eu espero ter ajudado e até as próximas videoaulas.